Pessoal, meu nome é Rômulo Jogaib, sou médico, morador da cidade de Niterói e praticante de musculação. Vim hoje aqui dar sequência à série de vídeos que eu venho falando sobre exames laboratoriais no usuário de esteroides anabolizantes. Hoje vamos falar de lipidograma, insulina, glicose, hemoglobina glicada. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não é para condenar, orientar o uso de medicamento nenhum. Eu sou médico, estou aqui compartilhando com vocês um conhecimento, mas isso é só para fins de entretenimento. Caso vocês tenham algum problema de saúde, alguma dúvida, algum questionamento, procurem um médico, sejam consultados, sejam avaliados por um profissional de maneira formal, em consultório, tá certo? Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre o lipidograma. Lipidograma envolve o colesterol total, as frações HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos, mas eu vou me ater aqui somente aos três, ao HDL, ao LDL e ao triglicerídeos. Bom, em primeiro lugar, colesterol total nunca diz nada pra gente, tá certo? Porque ele tem as frações e até onde a gente sabe hoje, o HDL, considerado bom colesterol, ele quanto maior, melhor para a saúde daquela pessoa. E em homens a gente sabe que esse HDL ele tende a ser mais baixo do que as mulheres, devido ao efeito protetor que o estrogênio promove numa enzima hepática HMG-CoA, que não vem ao caso ficar detalhando. Portanto, o HDL alto em homens é mais difícil do que em mulheres, especialmente se são usuários de esteroides anabolizantes. Usuários de esteroide anabolizante dificilmente tem um HDL alto, isso é muito difícil. E não há uma medicação, já foi tentado, niacina, ômega 3, azeite, exercício aeróbico, para subir HDL, mas é um parâmetro laboratorial muito difícil de você subir-lo. O LDL, considerado mau colesterol, hoje existe muita controvérsia a respeito disso, existem os estudiosos falando a respeito das frações do LDL, das micropartículas, e o que a ciência pelo menos concluiu, e o que eu tenho acompanhado, é que o LDL oxidado é que é pior, mas no exame laboratorial você não vai ver isso. Você pede o LDL e as diretrizes, os parâmetros estão lá. E normalmente o usuário de esteroide anabolizante ele tende a diminuir o HDL, que é o bom colesterol, e a subir o LDL, que é o mau colesterol, considerando assim dessa forma como foi classificado. Embora eu não concorde com essa classificação, vamos deixar assim, porque isso já está de certa forma consagrado. Diferentemente do HDL, o LDL ele responde muito bem a medicações para baixar esse LDL, né? As medicações aí mais usadas para baixar o LDL são as estatinas, a simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina. São medicamentos que são muito eficientes em baixar o LDL. Mas quero deixar bem claro aqui, não pensem vocês que baixar números, parâmetros laboratoriais é restabelecer sua saúde, tá certo? Tem pessoas, né, que pensam, eu fiz um ciclo de esteroides, então eu tinha os parâmetros assim, agora eu vou dar as drogas X, Y, Z e quero voltar aos parâmetros como era. Não é assim que funciona, tá certo? É importante você ter seus exames laboratoriais sim, mas não pense que tratar números num exame de sangue você está cuidando da sua saúde. E a respeito do colesterol, do LDL, existe muita controvérsia aí, ou se ele realmente é o causador da doença aterosclerótica. Para quem não sabe, doença aterosclerótica é a doença que entope vaso, é a doença que causa inflamação endotelial
e, em última análise, vai entupir um vaso e gerar um infarto, se for no coração, ou um AVC, se for no encéfalo. E essa questão do colesterol, existe toda uma controvérsia. Eu sugiro a vocês que procurem aí o blog, o site do Dr. Souto. Para quem tiver curiosidade, digita lá no Google Low Carb, Dr. Souto. O primeiro resultado lá é o site dele, é um urologista que estudou bastante a respeito de dietas, de colesterol, de nutrição, e pegou esses artigos científicos todos e foi esmiuçando e colocando em linguagem fácil e acessível, mostrando como tem mito, como tem aí, como nós fomos enganados a respeito do colesterol. Colesterol não é doença, colesterol é essencial à vida humana. Mas isso é uma outra conversa, uma outra discussão. Dando sequência aqui, procurem quem tiver interesse, tá? É muito interessante. Dando sequência aqui, vamos falar dos triglicerídeos. Esses parâmetros são... O triglicerídeo, ele é o parâmetro mais fácil de se alterar com dieta e estilo de vida. Triglicerídeo, ele tem que estar baixo. Triglicerídeo, ele, numa dieta low carb, você baixa seus glicerídeos facilmente. Uma dieta low carb, você baixa seus triglicerídeos facilmente. Se você estiver se exercitando, você baixa seus triglicerídeos facilmente. Existe medicação para baixar isso, que é o ciprofibrato, né? As fibras ajudam também a baixar esses triglicerídeos, mas é um parâmetro facilmente controlável com dieta de baixo carboidrato e exercício físico. Falando a respeito de glicose, insulina e hemoglobina glicada. O médico de antigamente sempre foi muito de pedir glicose. Ele olhava a glicose e ele dizia, é diabético, não é diabético. Mas o que a gente viu? Que o médico estava produzindo muito pouco fazendo isso. Ele dizia, você é diabético, você não é? E o paciente se surpreendia, porque ele ia para a consulta e o médico falava, olha, seus exames estão todos bons, você não tem nada de diabetes, e ele continuava com aquele estilo de vida junk food, comendo tudo quanto é tipo de açúcar, de carboidratos, de farináceos, até que um belo dia ele ia no médico e ele falava, hoje você é diabético, você saiu daqui diabético, recebeu o carimbo de diabético. Então o médico produzia muito pouco para a saúde assim. E a gente aprendeu que dosar a glicose é muito pouco. Então hoje em dia a gente dosa a insulina. Então, a insulina é o hormônio contrarregulatório que vai promover, né, a diminuição da sua glicose no sangue. É a insulina que vai colocar a glicose sanguínea para dentro da sua célula. E quanto menor a sua insulina de jejum, mais sensível ela é, mais eficiente ela é. Se você faz um exame de sangue, a sua insulina está alta, é porque você está com resistência insulínica. Então, quanto mais massa muscular uma pessoa desenvolve, mais receptores no músculo ele cria e com isso ele melhora a sensibilidade insulínica. Portanto, o uso de esteroides anabolizantes favorece a sensibilidade insulínica. Então, é obrigação do usuário de esteroide anabolizante ter insulina baixa, insulina basal baixa, insulina de jejum baixa. E não me diz muita coisa a glicose sozinha, porque a glicose sozinha ela é muito variável, principalmente se o paciente ele faz um jejum prolongado, às vezes mais de 12 horas, ele tem liberação de um hormônio hiperglicemiante fisiológico, que é o cortisol. Se esse paciente fica mais de 12 horas em jejum, ele pode ter liberação desse cortisol e ter uma discreta hiperglicemia. E um desavisado olhando aquilo pode achar, olha, sua glicemia deu 126, você está com risco de ser diabético, e na verdade não tem nada a ver. Um outro parâmetro que a gente olha é a hemoglobina glicosilada ou glicada. Esse parâmetro ele é muito interessante porque ele entrega para a gente os últimos 120 dias desse paciente. Como ele está ligado, ela está ligada à hemoglobina da hemácia,
ela está sujeita ao mesmo tempo de meia-vida dessas hemácias, de 120 dias. Então, por mais que o paciente vá fazer o exame de sangue achando que, bom, agora eu vou fazer uma dieta, né, vou dar uma apertada nessa última semana, já que o médico vai pedir o exame de sangue para ver se dá tudo bonitinho, tentando se enganar, né? Você pedindo a hemoglobina glicada, ela vai entregar para a gente os últimos 120 dias desse paciente. Então é um parâmetro muito bom, não é preciso jejum para essa hemoglobina glicada, tá certo? E o usuário de esteroide anabolizante tende a ter ela mais baixa. Isso, pessoal, espero que tenham gostado do tema. Dúvidas, questionamentos, curtidas, compartilhem, por favor. Na medida do possível eu vou estar respondendo a todos. Para quem fala que eu sou um cara muito sério e frio nos vídeos, eu não sou nada, eu sou zoador pra caramba. Tá certo? Um abraço a todos e...